assunto. É uma pergunta um pouco pessoal, tá? Responda até onde você puder. Qual foi a maior dificuldade da sua carreira na advocacia? Bom, eu sou do Rio, né? Nascida e criada no Rio de Janeiro, um subúrbio do Rio. E quando eu me separei, né, no meu primeiro casamento, voltei para casa da minha mãe. Eu até nem estava aqui, eu morava no Sul, estava em Londrina, no Paraná. E aí me separei lá e voltei. Meu filho era pequeno, tinha 3 anos, e eu voltei para casa da minha mãe. E aí foi aquela coisa, eu deveria ter ido procurar um escritório para trabalhar, mas eu não tive essa orientação, porque na minha vida acadêmica eu fui estagiária da defensoria, eu nunca estagiei num escritório especificamente. Então, montei uma sala. E aí comecei, né? O meu primeiro cliente foi muito legal, porque eu quase não sabia parte trabalhista, porque a faculdade que eu fiz, que hoje também, infelizmente, acabou, que era a Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, a mantenedora era a SUESC, ali aqui no Campo Santana, no centro do Rio. E aí, o meu primeiro cliente foi o porteiro do prédio. São os amigos dos amigos que a gente pega os primeiros casos. Ele conversou e tal comigo, aí eu entrei com a ação, que ele tinha sido porteiro no outro prédio e tal. Acabou que eu fui advogada da família inteira, né? Aí, fui dos irmãos que todos trabalharam. A síndica daquele prédio queria me matar, mas tudo bem. O melhor marketing que existe é o boca a boca. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí eu fiz, né, fiz as ações e tal, comecei. E depois eu até tentei arrumar trabalho em escritório e tal. Eu estava com 30 anos nessa época. E aí eu peguei e falei assim, olha, vamos... Mas eu não conseguia. Eu não conseguia porque eu era jovem e era mulher. E em Niterói, muitos escritórios eram casais. Entendeu? Eram casais. E aí, na ação, né, dizem que eu era bonita, tá? Eu não posso afirmar isso, porque eu nunca me achei... Foram os outros que falavam. Mas assim, então... Assim, eu aparentava menos idade do que eu tinha, algumas coisas nesse sentido. E aí, eu sei que nisso, eu não tive essa oportunidade de trabalhar num escritório, porque Niterói é uma cidade muito conservadora. Então, eu era uma mulher separada, divorciada, né? E isso não é hoje, e não é hoje, é atrás, anos 90, né? Início dos anos 90. Em tese, o preconceito um pouco maior, né? Exato. E aí eu falei, bora, né? E eu sempre fui... Começando todo dia no negativo, tendo que lutar. Pois é, e eu peitava isso, né? Tipo, vamos dizer assim, isso não era um freio para mim, né? Fui conhecendo pessoas, né? Fui tendo ajuda, sim, né? De colegas. Se tinha interesse, se não tinha interesse... Manuel, não vem ao caso, porque sim, eu mantive uma linha de trabalho. Não me envolvia com colega, entendeu? Nunca gostei disso. Queria saber do seu trabalho, saber da sua carreira. Exatamente. A minha vida pessoal, por ser uma mulher livre... Completamente diferente da vida profissional. Era uma coisa diferente do que era a minha... as minhas atitudes na profissão, entendeu? Entendi. Que eu levava fama, ou que diziam que eu era caso de alguém. É isso aí, meu filho. Sempre aconteceu. Mundo. Minha mãe também levou quando trabalhava na Companhia Docas e por aí vai. Então, assim, não é isso. Então, essa foi a maior dificuldade. Essa foi a maior dificuldade. Começar depois de... Recomeçar, né? E sendo mulher. Entendi. Esse foi, mas fui em frente, estudei, conheci pessoas e fui. Eu me sinto vitoriosa, sim. Tive muitos altos e baixos, muitas dificuldades mesmo, em momentos, né, de términos de relacionamentos, porque eu tive outros, e que me foram realmente prejudiciais, relacionamentos tóxicos e tal. Mas uma coisa não tira o teu brilho.
E você sabe que por mais dificuldades que você passe, quando você tem um resultado de um processo, onde você ganhou uma causa e você levou alegria e o bem-estar para alguém, aí você, nossa, É por isso valeu. que eu faço isso. É por isso que eu tô aqui. Por mais tempo que demore, por maior dificuldade que seja. Eu não desisto. Eu tenho ações Você antigas. conseguiu do caso do porteiro? Do seu Consegui, naquela época consegui. Esse é que é o ponto. O marketing bem feito, se você consegue um bom resultado, ele espalha para você de graça. A família toda veio comigo, porque todos eles tinham trabalhado nesse condomínio lá no centro de E Niterói. pelo visto ele não estava sendo muito bom para os empregados dele. Tinha várias coisas lá que aí eu aproveitei. Isso é outra pergunta legal. Quais são os casos que mais chegam para você na área trabalhista? Atualmente, eu tenho um caso assim que eu nem posso falar, porque ele é bem sério e envolve pessoas Sim. conhecidas, né, e famosas. Mas não tenho muito. Com a reforma trabalhista, fechou muito o cerco para mim da parte trabalhista com reclamantes. Entendi. Porque se já era difícil. Reclamante, só para deixar claro, é por parte dos autores, Isso. aqueles que foram demitidos, que precisam recuperar seus direitos, Sim. né? Receber suas verbas rescisórias, porque essa é a maior demanda da Justiça do Trabalho. Sim. Entendeu? O que mais dificulta é aquela coisa do pessoal mandar embora e falar, vai para a Justiça receber, né? Buscar seus direitos. Então, a maior parte das ações da Justiça do Trabalho é por verbas rescisórias. São as verbas que você teria direito receber ao ser demitido, né? Então, essa parte chega para mim, alguns, através do boca a boca, de amigos, de pessoas que conhecem, que não estão fazendo, que mandam para mim. A maior parte hoje que eu faço é reclamada. Eu advogo para empresas, mas pontuais, né? Sim. Restaurantes, loja. Já não tenho uma advocacia, vamos dizer assim, não estou trabalhando exclusivamente para uma empresa como foi na época das empresas de ônibus, tá? Mas isso tudo aconteceu. Essa escassez aconteceu em razão da reforma trabalhista. Da reforma trabalhista. Porque existem vários escritórios, se é ético, se não é ético, se a OAB tem que vigiar, se não tem que vigiar, isso não é problema meu, em tese, Sim. tá? Mas eles trabalham com zangões. São aquelas pessoas que ficam na porta da Delegacia Regional do Trabalho, que o pessoal fala ali do Ministério do Trabalho. Então, ficam pessoas ali com cartõezinhos de escritórios. E aí ficam aliciando. Isso já existe há muito tempo. É uma forma de marketing imoral. Isso tem no Rio, tem em Niterói, tem em São Gonçalo, tem no Rio todo e com certeza deve ter no Brasil inteiro. Isso tem na parte previdenciária também. Mas na parte trabalhista sempre teve. E era o meu nicho, efetivamente. Eu não fazia, naquela época, parte previdenciária. Então, com isso já tipo assim, os melhores casos sempre vão filtrados para aqueles escritórios que pagam aquele zangão, né? Aquele agenciador para ficar ali captando. E aí passou. Com a reforma, a coisa piorou. Porque se escassou, houve aquela escassez de pessoas que querem entrar na justiça. Aí, aqueles que já ficam ali ainda mantendo isso, pega. Então, assim, o que cai da peneira é igual você tá comendo pão, cai aquela lasquinha do pão. Aí você pega. Tipo que acontece, entendeu? Mas sendo bem sincero aqui, dando minha opinião, é algo bem imoral mesmo. A pessoa ir lá, assim, não sobra muita oportunidade para as outras, né? Não. Agora, você imagina para quem está começando. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.